Em junho de 1990, um adolescente chamado Juan recebeu de seu pai uma carta com o seguinte trecho: "Quero que você me mande mais fotos e que me conte o que anda fazendo. Não perca um minuto sequer, aproveite a sua vida, caminhe ou pratique algum esporte. Quem sabe, se você se dedicar a um esporte, poderá encontrar um lugar que esconde uma felicidade. Vou continuar te escrevendo e te mantendo atualizado de tudo. Te amo muito, muito, muito." Quem lê essas belas palavras dificilmente imaginaria que elas foram escritas por um dos criminosos mais procurados do século XX, responsável pela morte de mais de 6.000 pessoas. Seu nome era Pablo Emílio Escobar Gaviria, ou simplesmente Pablo Escobar. Uma figura cuja principal característica era justamente essa dualidade. Era uma pessoa que, num certo momento, cuidava da sua família, mimava os filhos, cuidava dos pobres, construía casas populares, construía campos de futebol, construía hospitais. E num outro momento, era um traficante implacável, vingativo, que curiosamente também gostava de mandar cartas para os seus inimigos. Só que, ao invés de colocar mensagens carinhosas, bondosas, o que ele informava era a data em que eles seriam assassinados. Pablo Escobar formou seu próprio grupo paramilitar, fundou o Cartel de Medellín, que foi uma das organizações criminosas mais poderosas que se tem notícia, e também chegou a, inclusive, explodir um avião, causando a morte de mais de 100 pessoas. O atentado do voo Avianca 203 talvez tenha sido uma das coisas mais ousadas já feitas por Pablo Escobar. No dia 27 de novembro de 1989, o Cartel de Medellín conseguiu colocar uma bomba dentro desse avião, com o objetivo de matar o então candidato à presidência César Gaviria. Acontece que César Gaviria cancelou a sua viagem no último momento, só que a bomba já estava dentro do avião. 5 minutos depois da decolagem, ela explodiu, causando a morte de exatamente 110 pessoas. Em seu tempo, praticamente ninguém lucrou tanto ou conseguiu chegar tão longe como Pablo Escobar. Havia quase que um desconhecimento geral sobre a absurda rentabilidade que o tráfico de cocaína poderia trazer. Pode-se dizer que Pablo Escobar deu um tiro no escuro e acertou na mosca. Para você ter uma ideia da magnitude dessa situação, o cartel do Pablo Escobar recebia por ano aproximadamente 20 bilhões de dólares. Pablo Escobar esteve na lista dos homens mais ricos do mundo por 7 anos seguidos. O livro que eu vou falar hoje se chama Pablo Escobar, Meu Pai. Esse livro aqui, publicado pela editora Planeta e escrito pelo filho do Pablo Escobar, Juan Pablo Escobar. É uma edição bem legal, tem várias imagens, você tem algumas imagens bem interessantes, tanto de cartas como de fotos pessoais, fotos do Pablo Escobar com a família dele, por exemplo. Não sei se dá pra ver direito. É um livro bem interessante que mostra uma visão de uma pessoa que viveu tanto no auge desse império quanto na ruína dele. Nos capítulos iniciais e nos capítulos finais, o Juan ele fala sobre a situação que tanto ele quanto a sua mãe e a sua irmã passaram logo depois da morte do Pablo Escobar. Sem a ajuda financeira que o pai dava para eles, a situação se tornou bastante delicada. Primeiramente, tem que se pensar no seguinte: o Pablo Escobar estava numa verdadeira guerra, seja contra outros criminosos, seja contra o Estado, seja contra indiretamente os Estados Unidos, que davam um suporte tremendo para a Polícia Nacional Colombiana. Uma guerra dessas, ela não gera simplesmente uma grande quantidade de mortos ou uma destruição absurda. Ela também gera uma tremenda quantidade de gasto. Por mais rico que o Pablo Escobar fosse, ele teve que utilizar dinheiro emprestado para financiar a compra de carros, a compra de armas, a compra de bombas, para financiar pessoas que estivessem dispostas a lutar por ele. E não é simplesmente com a morte do Pablo Escobar que tudo isso desaparece. Não tinha seguro para esse tipo de coisa. Alguém tinha que pagar a conta. E adivinha para quem sobrou? Tanto o Juan quanto sua mãe e esposa do Pablo Escobar, chamada Vitória, tiveram que correr contra o tempo para não sofrer algum tipo de atentado. Eles se viram obrigados a negociar tanto com os inimigos do Pablo Escobar, que queriam tudo que ele tinha conquistado com o narcotráfico, quanto com os antigos aliados, que queriam de volta todo o dinheiro que tinha sido investido na guerra. Uma coisa muito interessante de se observar ao longo da leitura é como o Juan, o filho do Pablo Escobar, ele teve que mudar da água para o vinho. Ele saiu de um garoto absurdamente mimado, que tinha tudo o que queria, na hora que queria, e não sabia fazer nada sozinho, para uma pessoa que agora deveria negociar com
com os narcotraficantes mais perigosos que tinham sobrado na Colômbia. Ele teve também, inclusive, que convencê-los de que ele não seria uma pessoa vingativa e que iria se tornar um outro Pablo Escobar, um Pablo Escobar 2.0. Ele teve que convencê-los disso. E conseguiu, com muita dificuldade, mas conseguiu. Já a parte central do livro, do Pablo Escobar, meu pai, é uma biografia muito interessante dele. Fala de início, por exemplo, sobre as origens humildes dele, que veio de uma família muito pobre, uma mãe professora, um pai agricultor. O Pablo Escobar ele sempre foi muito inconformado com as condições de pobreza dele. E isso fez ele concluir que ser um criminoso era o melhor caminho para ter uma vida melhor. O Pablo Escobar, por exemplo, ele falsificava diplomas de universidade, ele roubava gabaritos de provas e vendia, ele roubou frutas, roubou bancas de jornal, roubava carros. Com esses pequenos furtos ele foi entrando cada vez mais na vida do crime, até que cometeu seu primeiro assassinato e pouco tempo depois entrou para trabalhar de vez com o tráfico de cocaína. Uma coisa curiosa que o Pablo Escobar chegou a dizer enquanto ele ainda era bastante jovem é que se ele não conseguisse 1 milhão de pesos até os 30 anos, que ele iria se suicidar. Antes dos 30 anos, mais especificamente com 26 anos e já atuando com o tráfico de cocaína, Pablo Escobar fez um depósito no Banco Industrial Colombiano no valor de não 1 milhão de pesos, mas de 100 milhões de pesos. Ao longo da leitura, o Juan fala sobre as excentricidades do pai, como, por exemplo, o caso da Fazenda Nápoles, que era um terreno enorme, com um monte de mansões espalhadas por ele, que tinha um aeroporto, tinha uma infinidade de automóveis, tinha aviões e tinha inclusive um zoológico com mais de 1.200 espécies exóticas. Depois o Juan fala sobre a entrada do Pablo Escobar na política e como a vida pública foi talvez a principal responsável para que descobrissem que ele era um narcotraficante e começassem a persegui-lo. O livro também fala do período em que Pablo Escobar esteve preso, na famosa prisão conhecida como La Catedral, que, diga-se de passagem, ele mesmo construiu e que se parecia muito mais com um hotel. Ironicamente, alguns meios de comunicação colombianos chamavam essa prisão de uma prisão de comodidade máxima. Por fim, o livro fala da fuga de Pablo Escobar dessa prisão e também da verdadeira operação de busca que foi criada para descobrir o seu paradeiro. Operação essa que acabou resultando na morte desse narcotraficante. Ao compor esse livro, Juan Pablo parece que não tinha simplesmente o objetivo de contar a história do seu pai, ou falar da situação delicada que ele e o restante da família passaram logo depois da morte do Pablo Escobar. Mas também esse livro parece uma espécie de pedido de desculpas. O próprio Juan Pablo pede desculpa em alguns momentos, tanto pelo pai quanto por atitudes egoístas que ele teve. Em momento nenhum, o Juan fala que sente algum tipo de arrependimento por ter amado o próprio pai, mas ele sente uma vergonha muito grande de ter sido justamente esse pai o responsável pela morte de tantas pessoas inocentes. Se você tiver interesse em mais material sobre a vida do Pablo Escobar, eu te indico 3 coisas. Uma é a mais óbvia, né, talvez, a série Narcos, que é protagonizada pelo Wagner Moura no papel de Pablo Escobar, que é bem legal, mas se difere bastante em alguns elementos do que são contados justamente nesse livro, no Pablo Escobar, Meu Pai. A outra é uma série muito interessante, que o nome é justamente Pablo Escobar, que é uma série colombiana, feita em 2012 e que, em tese, é a série mais fiel à história desse narcotraficante. Por fim, tem um documentário muito interessante chamado Pablo Escobar, Anjo ou Demônio, que nesse documentário temos uma série de relatos, uma série de depoimentos que constroem novamente um passo a passo da vida do Pablo Escobar. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, se inscreve aqui no canal, faz um comentário também se você já leu esse livro ou se você quer ler esse livro, ok? Ah, e também quero te convidar para visitar o meu blog, o leiaparaviver.com.br, que está aqui embaixo, e também tem um link dele aqui na descrição. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!